O Dakota é um dos prédios mais famosos do mundo. Aquele do John Lennon e da Yoko. Foi o primeiro grande condomínio de Nova York, com vista para o Central Park. Ele começou, de fato, a verticalização de Manhattan. São Paulo tem o seu próprio Dakota. Foi o primeiro grande condomínio da cidade, com 88 apartamentos. Sim, era um número gigante à época. E também ficava em frente ao parque mais luxuoso de São Paulo, o Parque Dom Pedro. Estou aqui nas alturas do edifício Guarani. O Central Park tinha 15 anos de aberto quando o Dakota inaugurou com os seus 90 apartamentos. O Guarani inaugurou quando o Parque Dom Pedro também tinha 15 anos. Outra semelhança. O Parque Dom Pedro foi criado nos 100 anos da independência do Brasil, em 1922, e o arquiteto Rino Leve projetou este prédio em 1937. Foi o primeiro grande prédio a aproveitar a vista do parque e também com certo luxo. No episódio de hoje, vamos falar um pouco mais do Dakota brasileiro e do futuro do Parque Dom Pedro. Olha o que dizia o folheto de propaganda no lançamento do edifício Guarani. Aos nossos pés, o parque majestoso, reconfortador e restaurador, com o tapete verde, ondulante das copas de árvores, amigas, que sombreiam gramados infindáveis. Uma residência para se viver a vida, no centro da cidade dínamo e, ao mesmo tempo, tão longe dele. Era o segundo prédio grande, moderno de São Paulo. O edifício Ster estava ficando pronto quando este foi projetado, mas este aqui era mais alto. E naquela época, a altura era documento. Você não conhecia o Guarani? Eu sempre falo que a melhor maneira de se conhecer a arquitetura e desfrutar da cidade é caminhando. E nada melhor do que caminhar com roupas confortáveis. Senta sempre amassado ou suando. E é por isso que eu uso Insider, a nova parceira do canal São Paulo nas Alturas. Pra gente como nós, que caminha, que bate perna, que desfruta de tanta coisa boa pela cidade. E você, seguidor, também vai poder bater perna com essa camisa sequinha. É só usar esse cupom, o link aqui está na descrição, São Paulo nas Alturas, para ter um mega desconto nas peças mais confortáveis do mercado. Compre algumas e que essa parceria cresça demais. Era uma tendência à época. A economia do mundo andava mal, pela Grande Depressão Americana, e grandes indústrias estavam investindo no mercado imobiliário para ter rendas com aluguel. A usina Ster de açúcar fez o prédio na Praça da República e aqui a indústria química Guarani, de 3 imigrantes de origem italiana, decidiram fazer o edifício Guarani. E aí só de apartamentos, com unidades entre 100 e 135 metros quadrados. E tinha lavanderia aqui em cima, porque 135 metros quadrados era um apartamento compacto para a época. E a propaganda não mentia. A localização era excelente. Além da moda, na 25, o Palácio das Indústrias tinha festas e exposições, havia um parque de diversões e um circo no Parque Dom Pedro. No mundo onde não existia TV e pouca gente tinha rádio em casa, era grande diversão. A Catedral da Sé ficava aqui perto, não essa que está pronta agora, a anterior, essa ainda estava sendo construída. E havia Confeitaria Guarani. Nada a ver com a empresa do prédio, mas era o endereço de luxo na Rangel Pestana. Tinha bonde e ônibus na porta
E transporte público à época também valorizava o metro quadrado, praticamente ninguém em São Paulo tinha carro, e o Parque Shanghai tinha uma roda gigante, enorme, aqui na frente. Bem mais bem localizada que a roda gigante do Vila Lobos, porque aqui havia vista para a Zona Leste e a grande área fabril da cidade, ainda viva e cheia, do Brás, principalmente, e para a região da Sé, uma das mais ricas de São Paulo. Neste terreno de apenas 900 metros quadrados, foi construído este prédio em forma de ferradura, com mais de 9.000 metros quadrados. Sem esses terraços e essa curva, souberam otimizar cada centímetro deste terreno. E até os anos 50 era um grande endereço. Os 400 anos de fundação da cidade de São Paulo foram muito comemorados aqui, no Parque e no Palácio das Indústrias. O mercado municipal Mercadão era um ponto de encontro. Mas de lá para frente, a região começou a sofrer muito e o Guarani acabou sendo vítima. Aliás, não à toa, ele é um solitário prédio de luxo de uma época que está ao redor do Parque Dom Pedro. Muitos acadêmicos, com teorias em excesso, mas escassez de prática, só falam de gentrificação. Querem que os governos não melhorem parques e praças porque os imóveis vão encarecer. Mas não se fala quando governos desvalorizam imóveis. E a ditadura militar foi pródiga em destruir o centro de São Paulo. Muita gente parece que faltou a essa aula. O rodoviarismo no Brasil, muito incentivado nos anos de Juscelino Kubitschek e Brasília, foi continuado por todo tipo de governo, em ditadura ou democracia. Mas o Parque Dom Pedro se tornou um nó viário, ligando a Zona Leste ao resto da cidade. E para que cuidar do parque, né? 7 viadutos foram construídos, até paralelos, para evitar cruzamentos. Sim, para que os carros fossem muito rápido. Alguns deles têm até uma passagenzinha para o pedestre, esse cidadão de segunda classe, mas pouca gente se aventura até hoje para passar, ou por cima ou por baixo. E assim o parque foi sendo retalhado e perdeu mais da metade do tamanho original. O prefeito, Brigadeiro Faria Lima, começou essas obras e que foram continuadas ao longo dos anos 70. O rio Tamanduateí, era um rio nos anos 20, quando o parque foi inaugurado, foi sendo asfixiado. E hoje ele é uma pálida memória do que poderia ser um rio. Aliás, o rio onde nasceu a cidade de São Paulo. A gente tem que olhar aí com lupa para encontrar o Tamanduateí. Assim como nenhum morador do Minhocão foi indenizado pela gestão de Paulo Maluf quando construíram aquele viaduto, arrebentando com a São João e com a Amaral Gurgel, nenhum morador do Guarani, nenhum proprietário foi indenizado quando decidiram retalhar o parque. E nos últimos 30 anos, várias iniciativas de tudo quanto é governo prometeram recuperar o parque, mas nenhuma deu certo. O prefeito Luiz Erundina trouxe a prefeitura de volta do Parque do Ibirapuera aqui para o Parque Dom Pedro, não funcionou. Mário Covas criou esse terminal de ônibus aqui com Paulo Mendes da Rocha, tampouco. Teve uma reforma do mercado municipal, promessas de se revitalizar a Casa das Retortas, o primeiro gasômetro, mas tudo sem ligação. Aliás, com arquitetos famosos, né? A Lina fez a prefeitura para Erundina, Rui Otaki fez o Fura-Fila, essas passarelas aqui amarelas, para Maluf e para Celso Pitta. E o parque continuou aí uma sopa de equipamentos públicos que não se comunicam. Quem quiser, eu vou deixar aqui na descrição um link para um vídeo sobre o Parque Dom Pedro. E agora tem novidades que podem afetar os moradores do Guarani e a vizinhança. Depois de um longo, moroso, sonolento processo, o prefeito Ricardo Nunes anunciou que vai haver uma concessão desse parque para iniciativa privada.
surgiram alguns interessados e uma empresa vai ficar com a possibilidade de explorar o parque por algumas décadas. O concessionário vai ser obrigado a criar uma área de vazão para o rio Tamanduateí. O terminal de ônibus, supostamente, vai ser melhor conectado com o fura-fila e com o metrô. E ainda tem o Sesc, que vai ficar pronto algum dia. Então, prometem melhorar. Como eu sou jornalista, eu tenho que ser cético, mas não ideólogo. Eu sei que o Parque Dom Pedro ficou décadas abandonado e você não vai ver nenhum vereador tiktoker vindo para cá, porque toda a atenção está no Ibirapuera, desde que o Ibirapuera virou privado. Se o parque é público e não tem um banheiro funcionando, ninguém reclama. Quando vira concessão privada, aí todo mundo desperta para a existência dele. Aqui no São Paulo nas Alturas, a nossa bandeira, o nosso partido é a cidade. Então, não importa se o gato é preto ou se o gato é branco, contanto que pegue o rato. Esse ditado chinês, muito usado por Deng Xiaoping, o líder que conseguiu aí ressuscitar a China depois de décadas sob Mao, é uma aula de pragmatismo. O que interessa é que os parques sejam bem mantidos e vivos, sejam privados ou públicos. É daqueles laboratórios da USP que só acordam quando o equipamento público é privatizado, mas o velódromo da USP está lá abandonado há décadas, mas aí ninguém se interessa. Aliás, não cuidam nem do próprio quintal. O Parque Dom Pedro a gente tem que ficar de olho, porque ele não é o Ibirapuera. Mas a gente sabe que várias tentativas governamentais e bilionárias dos últimos 30 anos ficaram enxugando gelo no Tamanduateí e no Parque Dom Pedro. Será que os privados vão fazer um trabalho melhor? Ou, porque o Parque Dom Pedro não está na zona oeste de São Paulo, vai ter menos atenção da mídia? Talvez se o Parque Dom Pedro fosse em Pinheiros, ia ter vereador, associação de bairro, helicóptero passando todo dia. Mas é importante recordar neste programa, o Parque Dom Pedro é o coração do início dessa cidade. Pátio do colégio, a chegada dos jesuítas, o início da 25 de março, tudo que foi importante na história da construção de São Paulo passou por este rio e pela área deste parque, antes mesmo de ser parque. E Rino Leve foi um dos grandes arquitetos da história de São Paulo e pioneiro. E se a concessão de fato transformar o Dom Pedro em parque de novo, que surjam novos Guaranis com tão boa arquitetura e com muitos moradores. Que fique bem diferente do Ibirapuera ou do Vila Lobos, onde não mora quase ninguém por perto. O Guarani e o Dom Pedro têm que voltar a se inspirar no Central Park, onde mora um montão de gente em todo o perímetro e há estações de metrô por todos os lados. Nisso, o Dom Pedro já tem uma vantagem.